Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso número 15. Shastrasya Guru Vakyasya Satya Buddhya Vadharana Sashraddha Kathita Sadbhuhi Yaya Vastupalabhyate. Shankaracharya aborda o tópico das qualificações de um estudante desejoso de autoconhecimento. Das 4 qualificações que ele delineou, as 2 primeiras foram discutidas na forma de Viveka e Vairagyan, discriminação e desapego. E a terceira é Shakta Sampatihi, um grupo de 6 riquezas internas, virtudes ou faculdades. Dentre elas nós vimos Shama, Dhamma, Uparama e Titiksha. Estamos agora vendo Shraddha, a 5ª virtude. Shraddha é uma faculdade muito importante e é a atitude que devemos ter em relação às Escrituras. Eu estava discutindo isso na última aula. Eu disse que o Shastram é um Pramanam primário, o Padivya Pramanam, e não é uma fonte secundária de conhecimento, nem um Padivi Pramanam. Por ser uma fonte primária de conhecimento, ele proporciona um conhecimento que não pode ser obtido por nenhuma outra fonte de conhecimento. É único. E, ao mesmo tempo, o conhecimento derivado disso nunca pode ser contrariado por nenhuma outra fonte de conhecimento. Não é derivável de outras fontes. Ao mesmo tempo, nunca pode ser contrariado, refutado ou desafiado por nenhuma outra fonte. Isso se chama Anadhigatatvam ou Abadhitatvam. Durante o estudo de Vedanta, às vezes sentimos que os ensinamentos vedânticos contradizem nossas experiências sensoriais. Ou parece que os ensinamentos vedânticos contradizem o raciocínio lógico. Uma vez que sentimos isso, começaremos a duvidar da validade do Vedanta. Então haverá uma falha em nossa Shraddha. Portanto, no momento em que temos esse sentimento, temos que resolver essa questão. De fato, o próprio Vedanta o considera um exercício muito importante. Temos que resolver todas as aparentes contradições existentes entre o Vedanta e outras fontes de conhecimento. Esse processo é chamado Mananam. E no Brahma Sutra, que é considerado o livro-fonte do Vedanta, há um capítulo completo, o 2º capítulo, consistindo em 157 sutras, dedicados a mostrar que os ensinamentos vedânticos nunca contradizem as percepções sensoriais ou o raciocínio lógico. E então, ter Shraddha no Vedanta não me torna irracional ou ilógico. Shraddha e racionalidade sempre andam juntas. Não precisamos e não nos tornamos irracionais ao desenvolver Shraddha em direção aos ensinamentos vedânticos. Nunca nos tornamos anticientíficos. Nunca nos tornamos irracionais. Não precisamos sacrificar nosso intelecto. Não precisamos renunciar nosso intelecto. Na verdade, temos que manter, ou melhor, aguçar nosso intelecto. Assim, esta atitude de que o Vedanta é uma fonte primária é chamada Shraddha, uma virtude muito, muito importante. Agora, vamos analisar o verso. Shastrasya Guruvakyasya Satya Buddhya Avadharana. Existem outras leituras também. Satya Buddhya Avadharana está ali. Satya Buddhya Vadharanam também existe. As outras leituras também estão corretas. Aqui usaremos Satya Buddhya Avadharana. A palavra Avadharana tem vários significados.
Neste contexto, a consideraremos como ouvir. Avatra também significa ouvir. Avadharayati, verificar, é um significado. Ouvir ou ouvir atentamente é outro significado. Então, avadharana significa shravanam. Shravanam de quê? Shastrasya avadharana. Ouvir os ensinamentos das escrituras. Guruvakyasya avadharana. Ouvir as palavras do Guru. Shastram e Guru andarão sempre juntos, porque as palavras shastricas são explicadas pelas palavras do Guru. Portanto, Shraddha é Shastra Shabda, bem como Guru Shabda, ou Shastra Vakyan, bem como Guru Vakyan, porque o Guru sempre segue o método shastrico. Assim, precisamos de Shraddha, tanto em relação a Shastra Vakyan quanto a Guru Vakyan. E com essa Shraddha, a escuta, avadharana, deve ser praticada. E esta atitude aqui é chamada Satya Buddhya. Satyan aqui significa Upadivya Pramanam, um Pramanam primário. Shastram é uma fonte de conhecimento independente e confiável, fonte autêntica de conhecimento, como os órgãos dos sentidos. Os olhos, às vezes, nos dão ilusões de ótica também. E mesmo quando os olhos ocasionalmente nos dão tais ilusões, ainda os vemos como uma fonte autêntica de conhecimento. Ilusões de ótica não comprometem a validade dos olhos. Similarmente, embora o ensinamento védico aparentemente contradiga outras fontes de conhecimento, na verdade ele não contradiz. Portanto, Shastram ou Vedanta são muito válidos, como os olhos. Essa validade é chamada Satyam. Buddhihi significa consciência. Então, Pramanam iti Buddhihi, Satya Buddhihi. E Satya Buddhya, com essa atitude, infelizmente não temos uma palavra em inglês para traduzir Shraddha. Então, para Shraddha, nossa tradução é Shraddha. Na melhor das hipóteses, você pode dizer a atitude que nasce da consciência do fato de que o Vedanta é uma fonte de conhecimento independentemente válida. Assim, com essa consciência ou atitude, Avadharana Shravanam precisa ser feito. Sa Shraddha. Sa pode ser traduzido como Satya Buddhihi. Então, essa atitude é chamada Shraddha. Sadbhuhi significa pelos nobres professores de Vedanta. Yaya, apenas assim. Vastu upalabhyate, a realidade absoluta pode ser conhecida. A realidade absoluta pode ser obtida. Portanto, Shraddha é muito importante. Continuando, verso número 16. Sarvada sthapanam buddhehe, shuddhe brahmani sarvada, tatsamadhanamityuktam, natuchittasya lalanam. Este verso trata da sexta subdivisão da terceira qualificação, das riquezas ou disciplinas internas. 3F, a subdivisão final, e é chamada Samadhanam. Vimos tudo isso no Tattva Bodha. Os estudantes devem lembrar aqui. Samadhanam é Chitta Ekagrata, concentração mental ou faculdade de foco. Sarvada Sthapanam. A outra leitura, Samyak Asthapanam. Samadhanam é derivada da raiz date, dadati. Sam e a são prefixos de date,
Samyak Asthapanam. Igual, claramente e sem devagar, fixando a mente em um objeto por um período de tempo. Concentrar-se em um campo por um período de tempo é Samyak Asthapanam ou Sarvada Asthapanam Buddhehe. Geralmente, nossa mente é de natureza errante, especialmente quando o Rajoguna predomina. A mente fica inquieta, preocupada e errante, e precisamos desenvolver a faculdade de concentração. Nas escrituras védicas, um exercício separado é prescrito, e é chamado Upasana Yoga, ou meditação, que faz parte do Karma Yoga. No segundo capítulo da Gita, o verso 39, Esha te Vihita Sankhye Buddhir Yoge Tviman Shrnu. Shankaracharya diz Karma Yoge Samadhi Yoge Cha. E novamente no capítulo 4, Nahignyanena Sadrishan Pavitramiha Vidyatetat Svayam Yoga Sansiddhaha. Verso 38. Essa palavra Yoga Sansiddhaha Shankaracharya interpreta como Samadhi Yogaha. Uma parte do Karma Yoga é Samadhi Yoga, que chamam Upasana Yoga, prática de meditação diária para desenvolver a capacidade de concentração. E para a meditação utilizamos Deus como objeto de meditação. As três versões de Deus. Ekarupa Ishvara, ou Deus como uma divindade específica, tentamos repousar em Rama, Krishna, etc. por algum tempo. E depois Vishvarupa Ishvara. Então repousamos em Prabhu, Yasyanabhri, etc., que novamente é apenas meditação. E mais tarde, quando chegamos ao Vedanta, meditamos em Bhagavan como a realidade absoluta, sem quaisquer atributos, Nirguna Brahma. Assim, meditamos focando em Ekarupa, Vishvarupa ou Nirgunam Brahma, que é Shuddham Brahma também. Esse processo é chamado Chitta Samadhanam. Outra palavra usada para isso no yoga é Samadhi. Eles chamam isso de Savikalpa Nirvikalpa Samadhi. Samadhi significa foco. Aqui isso é chamado de Samadhanam. Portanto, Shuddhe Brahmani Sarvada. Depois de chegar ao Vedanta, um buscador espiritual é apresentado a Nirgunam Brahma, através de um estudo consistente e sistemático. Primeiro devo entender o que é Nirgunam Brahman, e depois mantenho minha mente focada nisso por algum tempo. Isso se chama Nididhyasana. Não no começo, depois de estudar o Vedanta por algum tempo, então eu compreendo Nirgunam Brahman como eu mesmo. Concentrar-se em Brahman como eu mesmo é chamado Chitta Samadhanam, concentração. De fato, qualquer concentração é Samadhanam. Aqui, concentração em Brahman. Sarvada, sempre, com comprometimento. Sthapanam, fixação, foco. Buddhehe, do intelecto ou da mente. E Shuddhe Brahmani, focar na terceira versão chamada Nirgunam Brahman, a realidade pura, sem quaisquer atributos. Não Adharam Madhuram, Vadanam Madhuram, etc., mas Bhagavan como a pura realidade. E o que é essa realidade? É isso que estudaremos a seguir. Podemos acrescentar Sarvada, Sarva Prakarena, em todos os momentos, por vários meios ou métodos. Existem 3 níveis de estudo védico: Shravanam, ouvir o professor; Mananam, refletir sobre o ensinamento; e Nididhyasana, repousar sobre o ensinamento. Através de Shravanam, através de Mananam e através de Nididhyasana, e também através de diferentes exercícios intelectuais, estamos sempre mantendo nosso intelecto na realidade última apenas. Os tipos de exercícios variam, mas o objeto no qual estamos centrados é somente Brahman.
Portanto, Sarvada Shravana Manana Nididhyasna Rupena Shuddhe Brahmani Sthapanam Tat Samadhanam Ityuktam. Isso é chamado de faculdade de concentração. Na verdade, saberemos quanta concentração temos somente quando começarmos a frequentar as aulas de Vedanta. Conseguimos manter nossa mente na aula o tempo todo ou ela divaga? Muitos de nós experimentamos flutuações de foco. 5 minutos ouvindo e 5 minutos ela gira em torno de algo. Então, sem nenhuma distração, sem ser um cérebro disperso, se eu conseguir permanecer na aula, é algo fantástico. Vale a pena um esforço por isso. Tat Samadhanam Ityuktam. Isso é chamado de faculdade interna de concentração. Nato Chittasya Lalanam. O significado popular de Lalanam é acariciar uma criança, alguma coisa, etc. Mas, neste contexto, Lalanam significa mimar a mente, ou permitir que ela faça o que quiser. Deixar a mente solta, se perder. A raiz de Lalanam é Lal. 10ª conjugação, Ubhayapada. Lalayati significa soltar, permitir que vagueie, entregar-se, ser um cérebro disperso. Natu, isso não é Samadhanam. Hoje em dia, como fazemos muitas coisas juntas, até o Vedanta Shravanam é praticado durante caminhadas, corridas, na esteira, etc. Temos tantas coisas para fazer. Sempre fazemos muitas coisas simultaneamente, multitarefas. Eu não vou dizer não faça isso, mas o Shastra nunca admite isso. O Vedanta Shravanam deve ser praticado 100% exclusivamente. Mesmo que você esteja fazendo muitas coisas simultaneamente, se você for um estudante sério, pelo menos uma classe você deve ouvir exclusivamente, sem nenhuma outra distração. Isso se chama Samadhanam. Só então 100% Shravanam acontecerá. Muito importante. Pelo menos uma aula o aluno deve fazer isso. Caso contrário, Swamiji estará falando e as outras pessoas ao redor também. Então, de vez em quando, as palavras do Swamiji entrarão nos ouvidos. Bem, de qualquer forma, não estou pedindo para mudar o seu hábito. Minha sugestão é que, se uma pessoa é um buscador espiritual comprometido e deseja o benefício do Vedanta aqui e agora, pelo menos uma aula, uma vez por semana ou uma vez por mês, ela deve ser ouvida sem nenhuma outra atividade, com Samadhanam, com foco total. Isso se chama Samadhanam. Natuchittasya Lalanam, não multitarefa. E com isso, a 6ª subdivisão também está completa. Os 6, Shama, Dhamma, Uparama, Titiksha, Shraddha, Samadhanam, os 6 reunidos são chamados Shakta Sampatihi. E uma observação à parte. Desses 6, para 4 deles, Shama, Dhamma, Uparama e Samadhanam, às vezes você descobre que os significados são ligeiramente diferentes em outros livros. Mesmo comparando o texto do Tattvabodha, às vezes você encontrará diferenças nas nuances de significado. Mas, no geral, essas são as 6 que devemos observar. Agora iremos para a 4ª das qualificações principais. Verso número 17. Ahankaradidehantam bandhanajnanakalpitam svasvarupavabodhena muktomicha mumukshutta. Portanto, a 4ª qualificação é chamada Mumukshutvam, desejo por moksha. Aqui Shankaracharya define o que é moksha. Ele diz, é a libertação da escravidão. Abandonar a escravidão, abandonar as algemas é moksha.
E o desejo de abandonar as algemas é chamado mumukshutvam. Mas compreender o shloka requer algum conhecimento prévio. Então, primeiro veremos isso. Na visão do Vedanta, nossos corpos, mentes, órgãos dos sentidos, etc., são apenas instrumentos ou trajes que usamos para transações mundanas. Assim como para sair nos vestimos com uma roupa, uma camiseta, uma camisa, um casaco, diferentes camadas que usamos para transações mundanas. De acordo com o Vedanta, o corpo, a mente, os órgãos dos sentidos, o intelecto, etc., são apenas camadas ou meios diferentes através dos quais transacionamos no mundo. E uma vez que são apenas instrumentos ou meios, o Vedanta insiste que são usados apenas por nós. Eles não são nós. Eu uso o corpo, eu não sou o corpo. Eu uso a mente, eu não sou a mente. Eu uso os órgãos dos sentidos, eu não sou os órgãos dos sentidos. Eu sou alguém diferente de todos estes. Este fato é revelado de forma única pelo Vedanta. Na linguagem comum, nenhum ser vivo, nenhum ser humano conhece este fato. É uma revelação surpreendente do Vedanta. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os órgãos dos sentidos. Veremos mais detalhes posteriormente, quando essas diferentes camadas forem discutidas. Elas são conhecidas como Panchakoshaha, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Todos estes são como os nossos trajes. Eles são chamados de Anatma. Eu sou alguém diferente de todos estes. E este eu real, que é diferente deles, é chamado de Atma. Portanto, eu sou o Atma. E o complexo corpo, mente e sentidos é Anatma. E de acordo com o Vedanta, o complexo corpo, mente e sentidos, o Anatma, possui variedades de limitações. Em termos de tempo, eles são limitados, mortais. Em termos de espaço, eles são limitados, localizados em um lugar apenas. Em termos de individualidade, também são limitados, por ser um tipo de indivíduo, não é outro tipo. Isso é chamado de Desha Kala Vastu Parichedaha. O Anatma possui todas as formas de limitações e, portanto, também possui mortalidade. E assim, enquanto Anatma é mortal e sujeito ao sofrimento, Atma, o verdadeiro eu, está livre de todas essas limitações. Eu sou a realidade absoluta e ilimitada, é o ensinamento do Vedanta, cujos detalhes veremos no texto mais adiante. Estou apenas apresentando o ensinamento definitivo, resumidamente. E, de acordo com o Vedanta, é um fato que eu não tenho consciência da minha natureza real. Não sei que sou eterno. Eu ignoro isso por causa da auto-ignorância. Por causa dessa ignorância, eu também tenho uma autoconcepção equivocada. Como não sei que eu sou Atma, eu me engano como sendo o Anatma. Me engano como sendo o corpo. Ao dizer, eu sou um ser humano, sou homem, mulher, jovem, velho, etc., estamos indiretamente declarando que eu sou o corpo. Eu sou a Anatma. Quando o corpo nasce, eu digo, eu nasci. Quando o corpo morre, eu digo, eu morro. Similarmente, também identificamos os órgãos dos sentidos como nós mesmos. Similarmente a mente, o intelecto, etc. Isso se chama autoconcepção equivocada. A ignorância leva a concepções equivocadas. Ajnanam leva a adhyasaha. E uma vez que me engane como sendo este corpo mortal, limitado, todos os problemas do complexo corpo, mente e sentidos, todas as suas limitações, tornam-se minhas limitações. Assim, velhice, doença, morte, etc., também se tornam minhas condições. A insegurança deles se torna a minha insegurança.
Os problemas deles se tornam os meus problemas. Portanto, eu fico acorrentado, limitado. Essa sensação de limitação, a sensação de estar preso, a sensação de estar acorrentado, é chamada de samsara. Aqui Shankaracharya a chama de bandha. O complexo corpo, mente e sentidos, por si só, é um instrumento maravilhoso. É muito, muito útil. Podemos experimentar a vida, podemos transacionar, experimentar o mundo, tudo por causa do complexo corpo, mente e sentidos. Sua disponibilidade como um traje é muito útil, desde que os utilizemos como instrumentos diferentes de mim. Usá-los como uma roupa não é o problema. Na verdade, são uma bênção. Mas no momento em que nos identificamos com eles e nos tornamos eles, eles se tornam algemas. A identificação converte roupas em algemas. E, portanto, para uma pessoa ignorante, eles se tornam bandha, algemas. Mas para uma pessoa sábia, são instrumentos maravilhosos. Aqui Shankaracharya diz Ahankaradi, Dehantaha, Bandha. Ahankara aqui refere-se a Vijnanamaya Kosha. Veremos isso mais tarde. Podemos entendê-lo como intelecto. Então, Ahankaradi, Vijnanamaya Kosha, etc. Intelecto, etc. Dehantam. Dehaha significa corpo físico, o Annamaya Kosha. Adyantan, começando do Vijnanamaya Kosha até o Annamaya Kosha, significa os Panchakoshas. Todos são trajes materiais úteis, instrumentos. Mas por causa da ignorância e dos conceitos errôneos, nós os convertemos em bandha, algemas. É por isso que a velhice é assustadora. Para um Gnani, a velhice é um fato, não é um problema. Para um Agnani, é algo assustador. Até mesmo a velhice e a morte de outra pessoa são assustadoras. Não há aceitabilidade. Na verdade, a própria vida se torna uma constante ansiedade, porque transformamos tudo em algemas por causa de equívocos decorrentes da auto-ignorância. Matras parshastu kaunteya, shitoshna sukha dukadaha, agama payino anitya tanstitiksha swabharata. Bem, de qualquer forma, estou me perdendo do tópico. Então, para uma pessoa ignorante, para um samsari, o complexo corpo, mente e sentidos é uma algema. Mas qual é o desejo de um estudante vedântico? Ele quer se livrar de todas essas algemas. Ahankaradi, Dehantam, Bandhan, as algemas. Muktum Icha, o Mukruta. Muktum significa largar, jogar fora, remover as algemas. Mas agora devemos entender que remover as algemas não significa remover o corpo. Remover as algemas significa remover a algemidade. E como você remove a algemidade das algemas? A identificação errônea ou adhyasa causou as algemas. Portanto, abandonar a identificação errônea com o corpo, ou abandonar a conclusão equivocada, é remover as algemas. É uma conclusão cognitiva, uma conclusão intelectual que diz eu sou o corpo. Tenho que abandonar essa conclusão intelectual equivocada. Eu deveria ser capaz de deliberadamente afirmar: eu uso o corpo mortal, mas não sou um indivíduo mortal. Eu sou o ser imortal. E essa concepção errônea só será abandonada quando a auto-ignorância for abandonada. E a auto-ignorância não pode ser eliminada simplesmente raspando a cabeça. A ignorância nunca pode ser removida por nenhum outro método que não seja o autoconhecimento. Então Shankaracharya diz: Svasvarupa avabodhena. Por conhecimento claro e convincente. Um conhecimento que não pode ser obtido por nenhum outro Pramanam, exceto o Padivya Vedanta Shabda Pramanam. Assim, ao empregar este Pramanam com a orientação do Guru,
Svasvarupa Avabodhaha, um estudante vedântico, um estudante maduro, que tem muita clareza sobre o que deseja. Existem milhares de buscadores espirituais que não têm clareza sobre o que desejam. Eles simplesmente fazem compras espirituais. Dayananda Swamiji diz, um shopping de gurus. Se alguém é um estudante informado, ele sabe claramente. O que eu quero é autoconhecimento vindo de um professor. Portanto, Svasvarupa Avabodhena. Svasvarupam significa a verdadeira natureza de alguém, como o eterno Atma, diferente do complexo corpo, mente e sentidos. Panchakosha Vilakshana Atma Iti Avabodhena. Avabodhena, pelo claro conhecimento, pela convicção de que posso usar o conhecimento para conduzir minha vida. Muktum Icha, o desejo de soltar as algemas, ao compreender que não sou nenhum deles. Ou converter as algemas em instrumentos úteis. Como aquela piada. Uma pessoa cantou uma música na frente de uma plateia. Ela cantou de forma tão ruim que alguém jogou um chinelo. E essa pessoa estava contando isso para alguém. E essa pessoa perguntou, então, o que você fez? Bem, o que eu faria com o chinelo? Eu cantei mais uma música e ganhei o segundo chinelo. Similarmente, aquilo que é uma algema, podemos inteligentemente converter em uma bênção. O corpo não é um fardo, é uma bênção. A mente não é um fardo, também é uma bênção. Ela se tornará uma bênção somente quando eu usar objetivamente, sem me identificar emocionalmente com ela. Então, Svasvarupa Avabodhena Ahankara Adi Dehantan Bandhan Muktum Icha. Muktum significa largar, jogar fora, mas também significa libertar alguém. Por exemplo, libertar um pássaro de uma gaiola. Mas neste contexto significa jogar fora, abandonar, descartar, acabar com. Esse Muktum Icha, ou desejo, é chamado Mumukshutta. Mumukshutvan e Mumukshutta são a mesma coisa. E agora, a outra palavra que deliberadamente omiti é Ajnana Kalpitam, uma palavra técnica. É uma palavra muito semelhante à outra que vimos antes, no verso 10. Brahmasatyam Jaganmitya. Lá vimos a palavra Mithya, que também é uma palavra técnica. De fato, essa palavra Mithya é definida aqui usando outra palavra técnica, Ajnana Kalpitam. Portanto, Mithya, Ajnana Kalpita, Jnana Bandhita, etc. são palavras técnicas. E o que você quer dizer com uma palavra técnica? Significa um jargão védico. E o que significa um jargão? É uma palavra usada unicamente por um ramo específico da ciência. Ou uma palavra comum também, mas com um significado único em um ramo específico da ciência ou em um contexto. Por exemplo, como congelar a conta. Congelar é uma palavra comum. Mas quando você diz congelar a conta, isso não significa que os livros contábeis sejam colocados no congelador. Então, ou você tem uma nova palavra como oxidação, redução, etc., ou novos significados para uma palavra comum. Tal terminologia é chamada de palavra técnica ou jargão. Mithya é um jargão. Ajnana Kalpitam é um jargão. Eles têm um significado específico e único. Mas primeiro daremos uma tradução provisória. Mais tarde tentarei apresentar brevemente o que é. Mithya é uma palavra muito profunda. A tradução temporária e provisória é Anityam. Esse foi o significado que eu dei ao lidar com o 10º verso. Brahmasatyam, se Brahman é eterno, Jagat Mithya.
significa o mundo é não eterno. Essa é a tradução provisória que dei. Aqui também, Ajnana Kalpitam, podemos dar uma tradução provisória, e esta é Anityam. Todos os koshas são temporários, eles são mortais, eles são sujeitos ao fim. Agora, qual é o significado mais profundo? Isso entenderemos somente quando entendermos Vedanta. Ainda assim, neste contexto, como a palavra está ali, apresentarei sucintamente. A palavra Mithya, assim como Shraddha, é muito difícil de traduzir. Mas para entender o conceito de Mithya, em um sentido geral, eles dão um exemplo na tradição. Eles usam o exemplo do sonho. Ao analisar o sonho, temos que entender o conceito de Mithya. Então, o que é o sonho? Quando estamos dormindo, mas não em sono profundo, no sono regular, normal, frequentemente temos experiências oníricas, experiências de um mundo interno dentro de nós. E essa experiência e esse mundo interno são chamados de sonho, Svapanaha, todos nós sabemos. Então, sonho é algo, ou o mundo dos sonhos, é algo que experimentamos durante o sono. De fato, de acordo com pesquisadores, todas as pessoas vivenciam sonhos, mesmo que algumas pessoas não se lembrem e afirmem que não sonham. Mas de acordo com pesquisas, todos, sem exceção, sonham. É por isso que o Vedanta toma isso como exemplo. E qual é o status dos objetos dos sonhos, das pessoas dos sonhos e do nosso próprio corpo do sonho? Se você analisar o mundo dos sonhos, ele parece muito real durante o sono, enquanto não acordamos, enquanto continuamos dormindo. Então ali ele parece real. O corpo dos sonhos parece real, as experiências parecem reais. Mas o que queremos dizer com real? Real significa existir objetivamente e ter uma existência independente própria, tal que, mesmo que eu não os veja, considero esses objetos, pessoas, etc., como existindo independentemente de mim. Assim, eu tenho um mundo externo que é independentemente existente. Esse status é chamado de realidade. Real ou realidade no sentido de que todos eles são independentemente existentes. Este é o status do mundo dos sonhos, no sonho. Mas no momento em que acordamos, o que entendemos? Que o mesmo mundo dos sonhos, pessoas, experiências, etc., são entendidos de forma diferente. Ao despertar, chamamos o mundo dos sonhos de irreal. Entendemos como irreal. E o que queremos dizer com irreal? Queremos dizer que ele não existe e não pode existir independentemente de mim, o experimentador, o observador. Irreal significa que não existe independentemente. Irreal significa que tem existência independente. Portanto, o mundo dos sonhos tem um status único e consiste em duas partes. A primeira é aquilo que parece real e, portanto, independentemente existente durante o sono. E a segunda, aquilo que é entendido como irreal e que existe dependendo do observador. Este é o status único do mundo dos sonhos. Então, o que parece real durante o sono e o que é entendido como irreal ao acordar é o mundo dos sonhos. E o Vedanta fornece uma palavra para transmitir essa ideia: Mithya, Ajnana Kalpita. Ajnana Kalpita significa aparecer durante o sono. Ajnanam significa sono. Ajnana Kalpita, aparecer durante o sono. Porque, durante o sono, ignoramos nossa natureza da vigília. Mithya, ou Ajnana Kalpita, significa aquilo que parece real durante o sono
e aquilo que é entendido como irreal ao acordar. Uma vez que tenhamos compreendido e assimilado este conceito de Mithya em relação ao mundo dos sonhos, o Vedanta surpreendentemente estende essa palavra e a emprega para este mundo que estamos experimentando durante o estado de vigília. E por que isso se estende? Porque, na visão do Vedanta, mesmo que afirmemos estar despertos, estamos espiritualmente adormecidos. E o que você quer dizer com sono espiritual? Quer dizer que ignoramos nossa natureza original. Eu sou o eterno Atma, que é diferente deste complexo corpo, mente e sentidos. Não possuímos esse conhecimento. Portanto, somos ignorantes. Estamos adormecidos em relação a esse fator tão significativo, cuja ignorância tornou nossa vida miserável. E também quanto a esse conhecimento que pode tornar nossas vidas a maior bênção. Assim, estamos espiritualmente adormecidos, de acordo com o Vedanta. E porque estamos espiritualmente adormecidos, nesse estado de sono, este mundo parece ser real e existente independente de mim, o observador. Portanto, em ignorância, vejo este mundo como independentemente existente. Na verdade, penso que eu sou dependente deste mundo, e o mundo é independente de mim. Mesmo depois que eu vá embora, este mundo continuará. O mundo é real e independentemente existente, e eu sou dependente deste mundo. Esta é a nossa conclusão. Mas o Vedanta diz que o mundo parece ser real e independentemente existente apenas enquanto estivermos espiritualmente adormecidos. E então o Vedanta diz que, se conseguirmos despertar do nosso sono espiritual, da autoignorância, quando tivermos o despertar espiritual, compreenderemos a realidade do eu e a irrealidade do mundo objetivo. E o despertar espiritual não significa uma experiência mística. Despertar espiritual significa uma clara compreensão da nossa verdadeira natureza. Eu sou Panchakosha Vilakshana, Nitya Atma Asmi. Este claro conhecimento ou compreensão é o despertar espiritual. Assim, em uma única e mesma vida, o mesmo mundo parece muito diferente, antes e depois do Jnanam. Para o Jnani, este mundo é clara, indubitavelmente e convincentemente entendido como irreal e dependentemente existente. Dependente de quem? De mim. Eu, o observador. Qual eu? Para um Jnani, eu não significa este corpo físico. Eu não significa a mente ou os órgãos dos sentidos. Eu significa o ser real, Atman. Este Anatma Prapancha é entendido como existente tomando emprestada a realidade, tomando emprestada a existência de mim, o eu original. Como você sabe? Acorde e veja. O Vedanta diz, eu estou disposto a lhe mostrar este fato sobre o mundo, se você estiver disponível para que eu o ajude a despertar. Isso é tudo o que o Vedanta pode dizer. O resto depende de nós. Acordar do sono regular e convencional acontece automaticamente, por causa do karma prarabdha. Mas despertar do sono espiritual nunca acontecerá naturalmente por si só. Temos que trabalhar para isso. E temos que buscar a ajuda das escrituras, do Vedanta Pramana. O Vedanta sugere e solicita Uttishtata, Jagrata, acorde. Nós estamos cantando Suprabhatam para Bhagavan como se Bhagavan estivesse adormecido. Bhagavan diz, eu não preciso de Suprabhatam. Na verdade, só você precisa de Uttishtha. Ó ignorante. Uttishtata, Jagrata, significa acorde do seu sono espiritual. Anadi Maya Ya Suptaha Yada Jivav Prabudhyate. E apenas ao despertar, compreenderemos que este mundo,
que apareceu independentemente e realmente existente, não existe independentemente. Ele depende de mim, o observador. Portanto, é mithya. Assim, moksha, ou despertar, é abandonar nossa identificação com o complexo mithya, corpo, mente, sentidos. Jnana Kalpita significa mithya, abandonar e compreender que esse complexo corpo, mente, sentidos é mithya. É exatamente como entendemos que o complexo corpo, mente, sentidos do sonho é mithya, quando acordamos. Então, o instrumento, que é o complexo corpo, mente, sentidos, bem como o mundo objetivo, são todos mithya. Eu apenas sou Satyan. Brahma Satyan Jagan Mithya. Essa profunda declaração do 10º sloka se tornará significativa somente quando concluirmos nosso estudo védico. Até lá, traduzimos mithya como impermanente. Veremos mais na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.